Passou o carnaval e chega aquele momento de prestar as contas com o leão. E sabe o que muita gente faz? Corre para a tabela, cruza os dedos e quando nota que está abaixo do limite de isenção, comemora, pois não vai precisar fazer a declaração do imposto de renda. Mas será que o melhor é realmente não declarar? O que muita gente não sabe é que não ser obrigado a declarar não significa que você não possa fazer a sua declaração. E em alguns casos, mesmo estando abaixo do limite da obrigatoriedade, alguns contribuintes têm direito à restituição. Nesse vídeo eu vou mostrar 2 casos em que, mesmo estando isentos de declarar, o contribuinte terá algum valor a restituir se fizer a sua declaração. Será que esse é seu caso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Manu, do canal Manu Me Salva. Eu sou contadora e professora de finanças. Há 13 anos eu me dedico a ensinar as pessoas a cuidar melhor do seu dinheiro. E nessa época, eu não poderia deixar de trazer dicas sobre o imposto de renda. Por isso, eu decidi criar uma campanha aqui nas redes sociais, que é a Semana do Imposto de Renda, para ajudar as pessoas com dicas sobre imposto de renda e também ajudar aquelas pessoas que pretendem fazer a sua própria declaração, sem ficar com aquela preocupação de ter feito alguma coisa errada, ou de ter pedido alguma restituição, ou até de cair na malha fina. Bem, antes de mostrar os exemplos de como alguém isento poderia ter alguma restituição, deixa eu falar sobre aqueles casos em que as pessoas são obrigadas a declarar. E lembre-se que se você for fazer a sua declaração, você tem um prazo de até 28 de abril, sob pena de pagar a multa se você perder o prazo. Então vamos lá a quem é obrigado a declarar. Primeiro, se você recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2016. 2. Se você recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil em 2016. 3. Se você obteve em qualquer mês lucro na venda de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou ainda se você realizou operações em bolsas. 4. Se você usou a isenção do imposto de renda na venda de imóveis residenciais ao aplicar o dinheiro da venda na compra de outro imóvel residencial, no prazo de até 180 dias da venda. 5. Se você teve no ano passado, na atividade rural, receita bruta superior a R$ 142.798,50. 6. Se você teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2016 de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil. E 7. Se você passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa mesma condição em 31 de dezembro de 2016. Então, como eu disse, se você se enquadrou em algum desses casos, você já é obrigado a declarar. Mas se você não se enquadrou em nenhum desses casos, você está isento de entregar a sua declaração. Mas como eu já disse, isso não significa que você não possa fazer a sua declaração. E eu vou apresentar aqui 2 exemplos que, mesmo isentos, o contribuinte teria alguma restituição a receber se fizer a declaração. No primeiro exemplo, vamos supor que o contribuinte não atingiu aquele limite de R$ 28.559,70 para precisar fazer a declaração. Mas, em algum mês ou em alguns meses, você recebeu uma quantia um pouco maior, gerando a retenção de imposto de renda na fonte por parte da empresa que você trabalha. Neste caso, apresentando a sua declaração, este valor que você pagou de imposto ao longo do ano, você tem o direito de restituir. Se a gente usar alguns números simulando isso, sem considerar dependentes ou outras deduções, imagine uma situação em que o trabalhador recebe por mês R$ 1.800 e, durante 2 meses, ele recebeu R$ 3.500. Portanto, no total do ano, ele recebeu R$ 25 mil, estando abaixo do limite de isenção. Acontece que nesses 2 meses em que ele recebeu R$ 3.500, houve a retenção do imposto porque ele atingiu a base de cálculo do imposto. E houve a retenção de R$ 112 por mês. Se ele fizer a declaração, os R$ 224 ele tem direito a restituir. Você ainda deve estar pensando que tal valor não justifique esse trabalho. Se eu fosse você, ainda assim eu faria a declaração. Por quê? Pensando de uma forma otimista, nos próximos anos, com um aumento de salário, você vai ser obrigado a fazer a declaração.
Fazendo nesse ano, além de já receber algum dinheiro, você já terá aprendido a fazer a declaração e já terá imputado a maior parte dos dados. Nos próximos anos, ficará tudo mais fácil. O segundo exemplo pode ser até mais comum, considerando que 2016 foi um ano de crise econômica. Imagina uma situação de uma pessoa que recebia aproximadamente R$5.000 por mês e que foi demitida no mês de março, por exemplo, não conseguindo recolocação até o final do ano de 2016. Nesse caso, ainda que seja considerada a rescisão, pode acontecer dessa pessoa não ter atingido o limite de R$ 28.559. Mas, durante aqueles 3 meses em que ela trabalhou e também durante a rescisão, houve o desconto do imposto de renda na fonte. E, ao fazer a declaração, boa parte desse imposto poderá ser restituído. Bem, essa foi a primeira dica da semana do imposto de renda. Espero que eu tenha te ajudado a entender que mesmo na condição de isento, você vai ter algum dinheiro a restituir se fizer a sua declaração. E se esse não for o seu caso, peço que compartilhe com seus amigos, pois a gente pode ajudar muita gente que está nessa situação e não sabe. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a diferença entre a declaração completa e simplificada. E você vai ver que talvez a simplificada não seja a melhor opção. Não perca, é na quarta-feira. Se você se interessou por esse assunto, aproveite a minha campanha da Semana do Imposto de Renda para assistir os vídeos e também fazer o teste rápido que eu preparei sobre conhecimentos de imposto de renda. Os links estão aqui nessa página. No final da semana do Imposto de Renda, na sexta-feira, eu vou compilar todas as dicas num e-book. Assim fica mais fácil para quando você for fazer a sua declaração do Imposto de Renda. Te vejo no próximo vídeo.